Vai. Bom, deixa eu chamar a Carol, Ana Carolina, aqui, entrar ao vivo com Carol. Pronto, já está. Estamos ao vivo agora? Bom, pessoal, então, chegando aqui para mais um Café Teacher. E desculpem que eu tô aqui, tô lá, eu acho que eu aqui agora no Insta não tá muito legal. Ok, agora não tá cortando mais a minha cabeça. Então seja muito bem-vinda, professora Ana Carolina, ao nosso segundo Café Teacher. Você é a nossa primeira convidada e é com muito prazer que eu recebo você aqui nessa nossa casa. Apesar de estarmos fazendo vários projetos juntas, é a primeira vez que eu recebo alguém aqui para falar ao vivo e estou muito orgulhosa do tema, inclusive escolhido por ser português como língua de acolhimento. E acho que a gente tem várias coisas para conversar hoje e esclarecer para pessoas que de repente não estão muito familiarizadas com esse tema, né? Ou então até sabem o que é, mas não sabem como se nomeia, não é? Então seja bem-vinda e bom dia! Muito obrigada, Suelen, que vai ser ótimo, né, conversar um pouco sobre essa língua de acolhimento, a língua estrangeira em si, né, vai ser muito bom saber falar e comunicar com as pessoas, vai ser um pouco dessa diferença, se é que tem diferença mesmo, né, então vai ser muito bom. Exatamente. Muito bem, deixa eu tomar um golinho no meu café. Toma um golinho de café. Que vai esfriar, e já fazer uma propaganda aqui, ó, da nossa caneca ecossustentável da Let's Idiomas. Então, isso aqui faz parte do nosso kit de aluno, né? Para quem é nosso aluno e sabe. Então, professora Ana Carolina, que também é nossa professora de inglês na Let's Idiomas e de português para estrangeiros. A professora Ana Carolina é especialista em ensino de português. E atualmente ela trabalha num centro com refugiados, não é isso? Que um centro de referência aqui de São Paulo trabalha com refugiados. E eu gostaria, e também trabalha conosco e faz outros projetos paralelos. Ela tem um canal no YouTube chamado Explique, não é, prof? E eu gostaria que você começasse hoje, já que o tema é português como língua de acolhimento, falando, esclarecendo o que é uma língua de acolhimento. Bom, a língua de acolhimento, né, é aquela língua, no caso aqui a nossa língua portuguesa, né, que nós ensinamos de modo a de fato acolher quem gere o nome, né? Então, para que ele se sinta cada vez mais parte do meio, né? Não necessariamente ele vai utilizar isso numa comunicação ativa, né? No nosso país, no caso de acolhimento, mas não terá exatamente uma língua estrangeira, né? Normalmente, essa língua de acolhimento ela é ensinada para refugiados e para que a gente chama de imigrantes ou imigrantes, especialmente, né, imigrantes refugiados, que a gente chama. Você tem uma pequena diferença entre a pessoa que tem essa imigração e a pessoa que tem como refugiado, né? Então, é muito importante. As necessidades, né? Embora o trabalho, digamos, faça parte, né, da questão do refugiado, talvez não seja a primeira questão dele, porque talvez ele vem por diversos motivos, né? E então esse olhar é necessário também por parte de quem ensina. Eu acho muito bonito esse nome, na verdade, né? Língua de acolhimento, né? Para receber a pessoa, acolhê-la e claro, muito interessante isso que você nos traz. Qual seria a diferença? Tem diferença entre língua estrangeira que seria LE e LAC, né? E língua de acolhimento? Sim, a diferença é a forma como isso foi passado.
né? Então, a língua de acolhimento, ela tem toda uma questão social muito forte por trás. Isso não significa que a língua estrangeira não tenha, né? Mas por conta das situações que são diversas, por exemplo, muitas pessoas, elas, por que tem o nome acolhimento, né? Porque normalmente essas pessoas que vêm de fora do nosso país, elas vieram por motivos de perseguição religiosa, de raça, né, de nacionalidade, enfim, de grupos sociais, de violação, ter algum tipo de violação de direito, né, desemprego, ou própria xenofobia dentro do próprio país, né, dos bons. Então, a diferença de ensinar a língua estrangeira e a língua de acolhimento é justamente você tentar atender às necessidades dessas pessoas. Elas precisam saber, por exemplo, quando elas chegam aqui, elas podem ter problemas de saúde, porque se machucaram no meio do caminho, ou algo desse sentido, porque já tem algum problema de saúde, né? Já vem de lá para saber como é que funciona o ensino, por exemplo. Né? Coisa que normalmente um estrangeiro que veio porque veio aprender o português, ou então veio trabalhar, né? Veio de outro contexto, vai aprender mais tarde. Isso já é diferente, ok? Isso já é Claro. diretamente marcado aí, né? Então, a gente precisa entender que o que diferencia, na verdade, nada mais é do que o contexto em si. Porque se a gente for parar para pensar, tudo é língua estrangeira, né? Eu costumo dizer Claro. quando os meus alunos de inglês perguntam, mas como que faz? Você ensina português em inglês? Como é que é isso? Eu costumo dizer que eu ensino português para estrangeiros. E que dentro desse guarda-chuva grande existem essas possibilidades, a língua de acolhimento, o estudo do idioma, né, para estrangeiros, para aqueles específicos, os alunos são, sei lá, engenheiros, né, arquitetos que vêm de outros países para trabalhar aqui no país. Então, o que diferencia é o contexto que isso é ocasionado, porque é muito claro para todos nós, né, que uma pessoa que sai do seu país para trabalhar, ou seja, já sai com tudo aqui, pronto, a pessoa está sendo esperada aqui. Ao contrário do refugiado, né, que ele sai numa situação de muito sofrimento às vezes, né, Claro. e diferencia. Sim, interessantíssimo isso. Prof, você que está mais por dentro, por trabalhar com essa realidade e por trabalhar dentro desse centro, o Brasil ele está preparado para receber, né? Como é esse processo no Brasil? Até não está dentro do que a gente tinha conversado aqui, mas como você está dentro desse centro, que lugar, né, é esse que acolhe os refugiados no nosso país? Você poderia comentar com a gente? Sim, normalmente são centros, né, como esse que eu trabalho, que fica aqui em São Paulo, no bairro da Moca, que é o Centro de Integração do Migrante, né, ou seja, são pessoas que migram, neste caso, para o Brasil. Normalmente são de origens imigrantes, né, isso não significa que não existam outras pessoas, mas de outros, né, outros idiomas, mas normalmente são estudantes, são vários, né? E, bom, ali já tem uma comunidade muito forte, para quem não conhece, ali já tem uma comunidade muito forte de bolivianos, por exemplo. E eles mesmos vão passando as informações uns aos outros. Então, eu diria que a primeira parte que é acolhida é feita por eles mesmos, são por comunidades, assim como nós temos as comunidades árabes, por exemplo, que também é uma outra comunidade muito forte, a gente sabe, nos municípios, nos chineses que as pessoas precisam fazer, né, porque a questão lá que é muito religiosa, muito forte, a política, enfim, é o que é muito forte ali. Né? Então, normalmente são assim, tem um centro lá na Barra Funda, que tem diretamente o aluno, o refugiado chega, tá? Tem projetos como Portas Abertas, que eu também já trabalhei nesse projeto, e também, né, de alunos de Bangladesh, tá? Que foi um dos países mais diferentes, eu acho que já trabalhei. Então, o primeiro foi a Burkina Faso, e depois o Bangladesh, acho que são os dois países mais diferentes, assim, alguns estão acostumados a ouvir falar desses países, e que eu já trabalhei. Então, normalmente, essa acolhida ela é feita por pessoas do centro, da comunidade.
Então, se eu sou do Irã, eu conheço iranianos que já vieram do Brasil, em algumas situações, ou boas ou não tão boas assim, né? Porque eu gostaria que ficasse muito claro que, independente da situação que a pessoa venha, que ela faça essa imigração ou migre para cá, nós temos pessoas estudadas, né? Porque às vezes tem essa ideia de que enviado, é um pecado, né? Porque teve que sair, abandonar seu país. Não, é muito triste a situação pela qual ele teve que deixar o seu país. Mas isso não significa que uma pessoa que não tem informações, né? Tem alunos aí, meus engenheiros, químicos, então é muito importante que isso fique claro. E nisso eu estou passando, então, informação são todas. Então, existem cursos especializados, como esses que eu já trabalhei, mas existem também a própria comunidade, né? É como se o brasileiro fosse para fora do Brasil. Normalmente, né, ali a gente procura, você está aí, como existem grupos no Facebook, no Instagram, enfim, para que eles consigam aí, né? Tem páginas, no caso do Instagram, que você segue, brasileiro, sei lá, brasileiro em Bangladesh, para que você vá conseguindo conhecer e se chegar um pouco, digamos assim, um pouco melhor, né? Quando você já consegue chegar no grupo, é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Você já tem um boliviano que mora no Brasil, por exemplo. Eu sou boliviana, eu não vou me comunicar, né? Eles acabam tendo essa comunidade. Então, uma característica muito forte, inclusive. Eles se juntam, né? Então, é muito interessante. É muito interessante. E isso eu digo assim do pessoal. Deu uma travadinha aqui no nosso YouTube, mas eu acho que talvez tenha sido transmitido direitinho. Aqui no Insta tá tudo ok. Mas, prof, eu acho muito interessante isso por parte do hispano-falante em geral, porque mesmo os que não são migrantes, assim, por essas causas mais complicadas, digamos, né, com relação ao seu próprio país, a gente vê esse acolhimento entre eles de qualquer forma, né? Antes de vir, eles já conversaram, já se integraram, já se chegam aqui e eles já se encontram, né? Eles são muito receptivos nessa questão, inclusive com escola para filhos, com não sei o que. Mas enfim, vou me centrar aqui no nosso tema, que é tão interessante. Bom, você com esses migrantes, né? Você trabalha com os mesmos materiais que você trabalharia com alunos nativos do português? Como é trabalhar com o português como língua de acolhimento? Seria a mesma coisa? Não, né? Não tem como ser a mesma coisa, porque as necessidades são diferentes de um aqui. Então, nós temos, por exemplo, do próprio projeto, que é o Portas Abertas, existe um livro, né? Quem quiser procurar, né? Inclusive uma espécie de apostila ali que se chama Portas Abertas. E já começa ali, né? Trazendo informações de como preencher formulário, enfim, que é aquela questão que eles sempre procuram, como ficar regular, né, no país que me acolheu, né? Então, eles vão precisar saber como o nome e tudo, porque o formulário ele está basicamente em inglês, em português e em inglês, né? E para os hispanohablantes nem sempre a mesma coisa funciona, né? Apesar de ser línguas próximas, mas não funciona assim. Então eles vão precisar saber se informação. E aí é diferente. Por exemplo, não é uma primeira coisa comemorativa, por exemplo, né? Então, nós já vamos ser direcionados, nós já começamos aí a falar diretamente. Então, desde o primeiro dia de aula, eles já inclusive, querem isso, eles buscam por isso, né? Eles buscam, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu digo, um pouco, preciso pegar o ônibus, quanto custa, então já é uma coisa mais focada, direcionada e reta. E aí, isso basicamente dura, tem também
outros livros, como o Pode Entrar, que é o que eu uso justamente com os alunos lá do Centro de Integração do Migrante, né? Também é uma apostila ou livro, um chama de apostila, outro chama de livro, que nós usamos aí, normalmente, aí, os refugiados, os migrantes, né, que chegam no Brasil com essas necessidades de fala, e precisam falar. O negócio deles não é escrever, e sim falar. Né? Exato, olha só, tudo isso é muito, muito importante, interessantíssimo que você traz. Eu vou, inclusive, depois disponibilizar esses livros no nosso Linktree aqui na bio, porque para quem se interessar em estudar um pouquinho mais esse tipo de trabalho, acredito que é interessante para você, teacher, que queira, né, de repente começar a pesquisar mais sobre português como língua de acolhimento. E como é trabalhar aí nesse centro de integração do migrante? O que você sente? Como é a sua experiência? E outra coisa que não estava aqui, como você chegou até aí? Te procuraram, você procurou, como é o trabalho para o teacher que queira fazer esse tipo de trabalho com língua de acolhimento? Isso é extremamente importante. Bom, tudo começa com a trajetória, né? Quando eu comecei na universidade, teve um projeto no governo do estado, né? Então, foi um memorial da América Latina, aqui no, né? E a Caritas, nós fizemos um projeto do qual eu fui a primeira professora do projeto. E depois daí, as portas se abriram, as portas abertas ficaram para mim, né? Literalmente, porque foi trabalhando com essas pessoas, né? Eu cheguei junto com a coordenadora da época que foi hoje uma amiga, a Rayane, né? Que ela foi a coordenadora do grupo, e nós juntas fomos progredindo nisso. Hoje ela faz o mestrado dela nessa área, e nós fomos progredindo juntas. Tinha palestra sobre esse assunto, nós íamos, não importa onde nós íamos, nós estávamos lá, discutíamos muito sobre esse assunto também. E assim nós fomos achando pessoas, né, dando palestras, nós achamos pessoas que trabalhavam, eram ligadas a esses projetos e que deram oportunidades. Então, o projeto Portas Abertas, por exemplo, eu cheguei até ele por meio de uma dessas pessoas que estavam por trás dele, né? Hoje eu não sei se ela ainda trabalha nesse projeto, mas que deu essa oportunidade. Esse que estava ali na estação Armênia, no colégio que tem ali, à noite lá, e depois disso a mesma pessoa falou, olha, ela está trabalhando lá, é voluntariado, né? Esse do projeto Portas Abertas, até o momento em que eu fiz parte, ele era gratuito, ele era voluntariado, não pagava nada, né, pra gente, mas o conhecimento que eu ganhei lá, acho muito significativo, talvez, pelo menos é como eu vejo hoje, né? Então, eu aprendi muito com eles, sempre fica, né, aquele quentinho no coração, eu pelo menos gosto muito, porque eu tive a oportunidade. E principalmente porque você estava começando, além de tudo, né, prof? Sim, eu estava começando, né? Então, em 2019, eu tive o primeiro contato com isso, depois eu fui, e já consegui trabalhar no mesmo ano em 3 projetos. Então, consegui português para estrangeiro pela universidade, pelo memorial, depois já o Portas Abertas, e já lá no CIN, foi assim que eu cheguei lá no CIN. E 2020 veio, né? A gente teve a pandemia, não, eu cheguei a fazer todos os trâmites para trabalhar no CIN, mas aí não consegui, porque teve a pandemia. E agora eu voltei, porque eles já voltaram aos trabalhos presenciais. Então nós está disposto. Tá travando um pouquinho. Para você está travando? Você realmente tem que ser Tá travando um pouquinho aqui no YouTube. Eu queria saber se estava travando para quem está assistindo só. Se puder nos dar um joinha aí, por favor.
porque pra mim tá travando a imagem do YouTube. Aqui, aí eu tô com o som conectado no YouTube. Eu abaixei o som aqui, então eu tô. Por isso que meus olhos estão pra lá e pra cá acompanhando a prof. Tá, mas eu entendi todo o processo, desde que você estava na faculdade, aí se conectou com o primeiro projeto e o primeiro projeto abriu 3 outros, e aí você agora, antes da pandemia, fez toda a seleção e tal, pra entrar no centro, só que não foi possível devido à pandemia. E agora te chamaram, certo? Exatamente. Exatamente, né? Como eu fui muito bem acolhida, neste projeto do Centro de Integração do Imigrante, eles dão uma ajuda de custo, né? E mais um educador. E porque ele é feito pela congregação do Colégio Espírito Santo, né? São as irmãs do colégio. É por lá que tudo acontece, esse projeto. E é assim que nós fazemos. Então, como eu dizia, inclusive nós estávamos tendo dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, o pedagogo, que queiram fazer esse projeto que eles chamam de educador social, né? Então, quando nós damos esse conceito, nós somos educadores sociais. Então, eu exerço a função de educadora social de língua portuguesa para estrangeiros, né? Para migrantes. Todo mundo sabe que existe essa diferença. Tem diferença. A língua é uma só, mas as necessidades são outras. Né? Eu diria que é assim, porque português para eles vai ser uma língua estrangeira, mas não necessariamente como nós que já aprendemos aqui no inglês ou espanhol, né, por conta própria. Claro. E como lá estudar. E aí, eles têm que correr atrás e que sempre podem acolher. Às vezes acontece de idade, e todas essas questões mais sociais ligadas, né? Então, por isso que é o educador social que lida com esse tipo de público, é chamado de educador social também, dependendo do tipo de lugar que você trabalha. Então, lá no centro, eu sou, além de professora, eles me consideram para lá é registrado, né, no contrato como educador social. Eu sou uma educadora social. Diferente da Alex, que eu sou professora de língua estrangeira, né, língua de português para estrangeiros. Muito interessante, Ana. Nossa, interessante pensar nisso também. É um educador social, que joia. E com relação às crianças, eu não sei, deu uma travadinha. Você estava falando sobre pedagogo, né? E, enfim, tá com um tempo atrasado. Sobre pedagogos, tem uma certa dificuldade de encontrar esses profissionais para trabalhar com as crianças, certo? Isso, que seriam esses pedagogos, né? Os pedagogos trabalhariam com os estudantes enquanto eles estão trabalhando. Então, o projeto ainda está sendo né, sem essa pessoa, que ficaria ali enquanto os pais trabalham no projeto. Né? Então, é uma questão, eles aprenderiam mas sem tanto peso que os pais carregam, tem que trabalhar, por exemplo, o pai trabalha o dia inteiro, vai na segunda, tem que estar lá comigo, por exemplo, às 7 horas da noite, para tentar melhorar o convívio, né, aqui no país, para conseguir tentar se virar melhor como a gente queria. Então, a criança não teria esse peso todo, brincaria, né, com uma pessoa e tudo. E seria importante que essa pessoa tivesse, né, o espanhol, mas não é obrigatório. Porque, por exemplo, eu trabalho lá, sou espanhola, não falo espanhol. Eu não tenho curso espanhol, eu tenho curso básico, né, mas eu não posso dizer que eu falo espanhol, por exemplo, né.
Mas nós nos conseguimos nos relacionar muito bem, porque as línguas são próximas, mas eu aprendo muito com eles e eles aprendem muito comigo também. Então a gente é uma troca. Que legal, parece muito gostoso esse ambiente também, né? Pelo menos é como você nos passa isso, né? Quando o seu olho brilha, quando a sua empolgação aparece aí falando desse trabalho, que lindo. Sim, são projetos incríveis, porque te permite ver o teu lado de ser humano. Então, para quem já tem esse lado explorado, é maravilhoso. Né? Eu considero que eu estou aí nessa caixinha de pessoas que já têm o lado todo explorado, lá só melhorou. Né? E mostrou realidade. Então, assim, claro que nós não podemos e nem devemos, né, comparar os problemas. Mas eu acho que quando você está diante de pessoas que têm problemas que às vezes não conseguem resolver de conta própria, você consegue verificar que a vida às vezes não é tão ruim quanto parece que é. Às vezes é só uma fase, né? E aí você percebe que você tem meu país, né? E eu estou passando por isso, é só uma fase. Eu posso contar aqui com a minha família, com a minha família, conhecidos, vizinhos. Eu não tenho esse entrave de falar o idioma do país, do estado. Então, tem todas essas questões que elas vão aflorando e ficando melhor. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos refugiados, né, tem histórias incríveis. E eu passei, e às vezes são incríveis, não porque tem histórias bonitas necessariamente. Às vezes nós temos, mas às vezes nós temos histórias muito tristes, que você vê a superação ali na sua frente, enquanto a pessoa está te contando a história. Às vezes ela está te contando que ela deixou o filho dela ou o filho dele lá no país, com a família, e torcendo para que tudo certo, para que possa resgatar esse filho ou essa filha. Ou muitas vezes vejo o marido ou sem a esposa e está com essa energia, está com essa potência toda de querer mudar, ou que dentro de 100% minimamente para que essas pessoas possam vir. Então, são histórias muito bonitas que a gente tem ao redor, né, desse momento. Claro, claro. Muito bom mesmo. Eu acho que é bem o que você falou. A gente aprende muito nesse convívio, né? Nessa troca. A gente não tá só ensinando e nem só acolhendo, a gente também de alguma forma tá ganhando e muito. Às vezes não financeiramente, mas certamente com vivência, com experiência, com sensibilidade, né? Com essa educação mais humanizada e, enfim, com esse olhar para o outro, né? De respeito também pela cultura, pela história. Eu acho muito interessante. E bem, prof, se alguém que nos assistir se interessar, você acredita que no caso se eu me interesso em dar aula agora de português como língua de acolhimento, eu envio currículos, eu bato na porta, eu busco alguém pelas redes sociais, tem e-mails, como é que eu faço? Você saberia dizer algo nesse sentido? Porque você foi indicação, né? Uma indicação daqui e dali, mas e quem tem essa disponibilidade de tempo, né? Porque a gente sabe que são projetos mais pro lado voluntários e se tiver algo é uma ajuda de custo, mas se eu tenho aquela disponibilidade de tempo e quero dedicar, como eu faço? Bom, o primeiro passo é entrar, né, na descrição, por exemplo, o SIM, né, que é Centro de Integração do Imigrante, então é CIM, você encontra uma página deles lá no Facebook, por exemplo. Eles estão sempre atualizando, então vocês vão ver, inclusive, colocam linhas lá, dando aula, que a IME sempre registra, né, ali, então sempre tem um vídeo, uma foto, entra em contato, olha, eu sou professor, eu sou professora, eu tenho interesse, de repente, para o próximo semestre, né? Ou então, não é só você sendo professor, não ajuda sendo só professor, você consegue fazer outras coisas, tá? Tem outros papéis, não tem só o papel necessariamente professor, né? Então, ou se você, por exemplo, é professor, mas em termos de arte,
né? Você faz algo por hobby, isso também é levado em consideração, né? O que você pode oferecer para o centro, e isso pode ser conversado e acordado entre vocês, né? O projeto Portas Abertas, ele tem o site deles, né? Tem lá que você encontra as informações também. Então, o nome do projeto é Portas Abertas, né? E é por onde a gente consegue trabalhar. E de vez em quando, né, eu coloco no meu Instagram pessoal que estão precisando de pedagogos ou então de professores, enfim. Sempre tem essas redes, né? Pesquisando, procurando para que você sim, o Centro de Integração do Rio, para quem é de São Paulo e gostaria de ir lá visitar, o portal está aberto. É só você chegar lá. Ele abre normalmente segunda, terça, quinta e sábado. Na quarta ele não abre. E você pode ir lá visitar o projeto. Pode ir lá dar uma aula minha, tomar um café, conversar com a irmã. Eles são super abertos. É porque às vezes a gente não conhece mesmo e não tem acesso. Mas eu estou aqui dizendo que você pode ir, inclusive alunos meus de inglês já foram lá conhecer, viram como é esse outro lado, né? Esse meu outro lado de ensinar português. E você será muito bem recebido e acolhido, que é o que nós fazemos com todos que chegam aqui nós lá. Independente de ser aluno ou não, basta você lá e visitar o centro, que a irmã está lá de braços abertos para te contar um pouco do projeto e ver o que você pode fazer. Eles aceitam doações também, de produtos de higiene, de produtos de alimentos, de roupas, eles fazem bazar lá, um preço super acessível para as pessoas que estão chegando poder ter um mínimo de dignidade, um mínimo de investimento, por exemplo. Que interessante, eu vou ir visitar, certamente. Ai, que lindo, adorei. Bom, e prof, existem então esses dois materiais prontos que você diria para trabalho do professor, que vai trabalhar, no caso, com a aula de língua, como língua de acolhimento. Existe o Pode Entrar e o Portas Abertas também tem, né? Isso, são os dois nomes dos materiais, é o Portas Abertas e o Pode Entrar. E os outros livros que nós trabalhamos, né, que é, por exemplo, o Novo Avenida Brasil, o Link Prazer e tantos outros livros, né, Falar, Escrever em Português, esses são voltados mais para estrangeiros. Então, e que tipo, mas essas pessoas que estão fora também são estrangeiros, sim. Mas é aquele estrangeiro que tem um pouco mais de tempo para aprender, né, que precisa também aprender a falar, mas está disposto a ter um tempo e um recurso para pagar um professor para que ele possa aprender. Né? E fora que nós também preparamos o nosso próprio aprendizado. Então, eu apresento o aluno, até porque eu sei um detalhe muito importante, lá no centro de integração do migrante, eles ganham um livro, tá? Eles ganham um livro, podem entrar. Então, eles podem entrar, eles ganham um livro, eles ganham um bloco de anotações e caderno, caneta, tudo para ter ali. Então, eles vão e levam em casa esse livro, tá? E é por onde nós trabalhamos, temos um professor lá, então eu consigo fazer alguns vídeos também na internet. Inclusive, projetar o material para que eles se sintam de fato acolhidos, né? E não assim, está tendo uma aula rápida, de qualquer jeito, ser assim. Sim, vamos só seguir o livro e pronto, né? Pelo menos por mim, é só um livro que é diferente dos outros. A minha aula é a mesma, né? É claro que tem um foco maior na fala e tudo mais, né? Que eu preciso entender, né? De dizer, olha, está tudo bem falar espanhol às vezes. Se expressar em espanhol, está tudo bem. Às vezes eu não vou te entender, você não vai me entender, mas nós estamos aqui para tentar, para trocar. Né? E é muito gostoso, é muito gratificante trabalhar lá, eu gosto bastante. Eu acho que a palavra define, de fato, que a gente não é a palavra em si que define, mas é só para que a gente possa expressar, mas é o sentimento de gratidão, sempre por parte deles, por mim,
né? Você consegue ver o sentimento, não é a fala, eles não falam gratidão para mim no lugar de obrigado, por exemplo, né? Que tem esse meme na internet. Não. Na verdade, você sente nos olhos, na palavra, né? Naquela retribuição, você sente verdadeiramente. Isso para mim não tem preço, né? Então, é assim Eu que a posso gente imaginar. trabalha lá e é gostoso. Mas ajudar o outro é tipo um alimento para a alma, né? É justamente é aí que tá a Sim, retribuição, no olhar, na troca de uma história que para você fez todo sentido, né? Então, que interessante, acho que é fantástico. E o desprendimento que eles têm que ter, né? Mesmo que eles não, de repente, não quisessem se desprender da realidade que eles tinham, mas às vezes são obrigados a fazer isso e eles precisam recomeçar. Eu acho que esse recomeçar nos ensina muito, né? Nós, mal ou bem, ainda somos privilegiados por não termos, de repente, guerras, questões religiosas tão fortes, né? Que tenham que nos afastar do nosso país, né? Isso temos que ser gratos, pelo menos por isso, né? Com todos os problemas que o nosso país tem vivido, mas nós ainda não temos esse tipo de sim. questão. E, bom, eu queria que você dividisse, para terminar, né, para não tomar mais seu tempo, eu sei que você tem uma aulinha e entre uma aulinha e outra conseguiu encaixar o nosso encontro, prof. Eu mais uma vez agradeço para quem está aqui conosco, para quem está chegando agora, a professora Ana Carolina, professora de português e de inglês, né? Ela está falando hoje para nós sobre português como língua de acolhimento e eu tô super grata por recebê-la aqui falando desse tema tão interessante, tão importante. E eu queria que você dividisse conosco agora uma história que é especial para você, né, de que você vivenciou aí. Talvez seja difícil escolher uma, mas queria que você Sim. dividisse. Bom, é, as primeiras, né, tem várias histórias para me falar, que é difícil escolher uma, mas eu acho que a que mais me tocou, de fato, foram duas. Eu não vou ter que contar uma, sendo breve, se eu conseguir contar rapidamente. Perfeito. A primeira foi o primeiro contato com os alunos. Eu acho que isso me marca até hoje. Né? E o contato com uma das alunas, né? Eu, infelizmente, não tenho mais contato com elas. Isso é uma das faces também de você trabalhar com os nem sempre eles conseguem manter contato. Às vezes eles saem do Brasil, vão para outro. Por exemplo, essa minha aluna, ela era da Burkina e ela tinha uma história de vida muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, ela era muito forte. Entende? Então, era isso que trazia esse encanto. E quando eu olhava para ela tinha ternura no olhar dela. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção. Então, quando eu falo, até me arrepio, porque eu tenho muito carinho por ela até hoje, não tenho mais contato com ela. É a última vez que eu vi dela, ela estava no México, não sei se ainda está por lá, mas a história dela me chama muito porque ela era enfermeira, era louca para aprender português. Na Burkina Faso, para quem não sabe, eles falam francês, né? Eles falam da França. Então, eu não falo francês, muito pouco, porque foi um ano, né? Mas foi o suficiente para que essa empatia fosse revelada, porque ela via que eu falava vezes inglês com alguns outros, português somente com os alunos, e com ela, né? Ela deve ter ficado assim, incógnita, caramba, e comigo, como é que ela vai falar? Mas foi uma empatia mútua, né? E ela tinha história muito forte porque era nova, tinha seus 35 ou 37 anos, tinha perdido o marido lá na China, tinha deixado seus filhos na China, mas não tirava o sorriso do rosto. Isso era uma marca muito forte dela. E eu carrego a história dela com a história dela, porque
você não via em nenhum momento ela dizendo, eu estava limpando a professora. Isso não. Você via ela buscando, tentando aprender. E às vezes ela fazia aquela carinha de quem não entendia, ou então de quem entendia. E para brincar com ela, eu dizia, e como eu disse o que ele fez? E ela prontamente dizia, e então dizia que realmente ela estava atenta. Né? E eu lembro que neste dia, numa das aulas, eu perguntei assim, eu estava explicando a expressão, aqui não é a casa da mãe Joana. Né? É porque a gente fala, escuta vários, né? Sim, é uma delícia trabalhar com português. E eu perguntei, se vocês entenderam o que significa, expliquei, falei, tudo, se vocês entenderam, e ela fez assim. E eu disse assim, acho que ela não entendeu, deixa eu ver. Disse assim, você entendeu o que significa isto? Ela disse, sim. Aí eu disse assim, é? Eu disse, então me diz, aqui essa sala de aula aqui, ela é a casa da mãe Joana? Ela, não. Então tá. Não. Por essa expressão ela entendeu. Entendeu. E outra coisa que ele que quando acabaram os 4 meses de aula do curso, ele falou assim, que deveria abrir um canal no YouTube para ensiná-la português. Eu assistiria a todos os seus vídeos. E na época, eu falei assim, não, isso não é para mim, meu negócio é sala de aula, né? Expliquei para ele. E hoje, este ano, né, este mês de setembro, depois de 2 anos, ouvi-lo, né? Mas, de fato, eu não estava preparada para o canal naquela época, realmente achava que não era para mim, mas a coisa mudou aí na pandemia. Eu acabei abrindo meu Instagram no passado e abri agora o canal no YouTube que está vindo aí. Então, são essas 2 histórias, né? Fora as outras histórias de pessoas da China que vieram, que foram grandes, enfim, Bangladesh, que foi o país mais diferentão, né? Que eu trabalhei até agora. E são histórias muito bonitas e fortes, então por isso que me marca. Ai, que lindo! Muito gostoso ouvir você falando. Dá vontade de dar um jeito de arrumar tempo e de ir trabalhar, né? Eu já trabalhei com ensino voluntário, assim, não com refugiados, não com migrantes, né? Ainda quando eu trabalhava com o espanhol, numa outra situação, para brasileiros mesmo, mas que não tinham renda e queriam fazer vestibular e não tinham um preparatório. Então, nesse sentido, e é sempre muito gratificante trabalhar com quem não tem condições de bancar aquilo e sempre tem histórias, mas nessa situação especial é incrível, é fantástico, enche a alma, enche os olhos mesmo e esse pagamento não tem troca, a gente não pode trocar esse tipo de pagamento, é algo incrível mesmo. Ana, você quer falar mais alguma coisa, minha querida? Porque o que eu tinha aqui como roteiro, a gente cumpriu com tudo. Eu perguntei mais coisas, você gentilmente respondeu. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Mas deixo aberto também se você tiver ainda alguma coisa para perguntar, pessoal, alguém que está aí, quer saber alguma coisa sobre língua de acolhimento. Nós falamos sobre diversos tópicos. O Lucas chegou mais no finalzinho, mas Lucas, se você quiser saber alguma coisa, você sabe, né? Nós temos uma prof aqui na Let's. O Lucas é nosso professor também, então podemos fazer até um workshop. Não, eu só queria agradecer por esse espaço, por poder falar de uma dessas vertentes do meu trabalho, né? Do que é trabalhar com vocês para estrangeiros, poder falar um pouco do que não é só flores, como né? Não são só flores, como tudo tem os seus momentos, mas eu tenho mais coisas boas que foram ressaltadas aqui do que coisas ruins, né, para ressaltar. E agradecer esse espaço, né, de poder falar sobre o português como língua de acolhimento, que é uma das coisas do meu trabalho atualmente.
Ai, acho lindo. E acho importante ressaltar também, pessoal, que a gente tem aqui a questão de, o professor é professor por dom, o professor é professor por amor. Não, ele é com amor. E aí, nessa situação em específico, nós temos um trabalho voluntário, né, de todo o coração. Vai lá e doa o seu saber, o tempo que tem como destinar. E no resto do tempo ela trabalha, ela recebe e cobra de forma adequada os seus alunos, né? E as escolas com as quais trabalha, enfim. E é assim que funciona. Nós temos que valorizar o nosso trabalho como professor, né? E a gente sabe que é tão desvalorizado, agora na pandemia deu uma valorizada, então a gente tem que aproveitar esse momento para falar sobre isso. Mas esse trabalho que você faz é lindo. E claro, como você disse, não é só flores, né? Você deve ter passado por situações difíceis também. Mas eu convidei você a falar coisas bonitas e histórias que... Bom, você que escolheu as histórias. As histórias são lindas. Podem ter são mais coisas positivas do que negativas. As positivas, elas superam as negativas, com certeza. Só achei importante nem tudo sem flores, porque às vezes também pode ficar aquela questão do trabalho voluntário, né? Aquela coisa. Romantizado, né? Não é assim. Mas é muito importante, inclusive, eu deixo aí o convite para o pessoal que estiver aqui em São Paulo. Lá no Centro de Integração do Imigrante, eu estou lá às segundas-feiras, às 7 horas da noite, e no sábado, de 2 às 6, né? Trabalhando lá com o pessoal e vocês possam ir lá, tá? Fazer a doação de vocês, se puderem, se não, doem só o fato de você ir lá. A irmã sempre é muito feliz, ela gosta que as pessoas possam ir lá e visitem, né? E dê uma palavra muito boa. Então, esse eu quero deixar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, minha querida. Agora eu só queria tirar uma fotinho para registrar nosso momento. Então, olha aqui pro Insta. Deixa eu só tirar. Deixa eu ajeitar aqui. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Acho que sim. Qualquer coisa eu faço aqui. Tirei. Muito bem, Ana. Muito obrigada, viu? Vão ter outros, certamente, vamos trazer outros temas, né? Esse foi o nosso segundo Café Teacher e vocês vão ter vários temas aqui sobre ensino de língua, sobre educação, e a Ana certamente voltará. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Um ótimo dia, uma ótima semana. Bom trabalho e obrigada, pessoal, que esteve aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Deu, encerrei. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Eu vou começar com o meu aluno já.